Vamos abrir as nossas Bíblias. Au livre de Genèse. No livro de Gênesis. Chapitre 6. Capítulo 6. Nous allons honorer la parole de Dieu. Vamos honrar a palavra de Deus. Nous allons nous lever Vamos nos levantar pour honorer la parole de para Dieu. honrarmos a palavra de Deus. Genèse chapitre 6. Gênesis capítulo 6. S'il y a quelqu'un qui a la traduction française, Se há alguém com a tradução francesa, cette personne pourra m'aider. essa pessoa poderá nos ajudar, por favor, na leitura. Aidez-moi ici, je vais lire en français. Genèse chapitre 6. Gênesis capítulo 6. Nous allons lire au verset 8 Vamos ler no 8º jusqu'au versículo, verset 18, mais je vais faire la lecture kangourou. 18, mas vou abreviar a leitura. Nous commençons au verset 8. Começamos no versículo 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Nous allons sauter verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi. Chapitre 7, verset 10. Capítulo 5, versículo 10. 7, verset 10. 7, versículo 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Parole du Seigneur. Amém. Assis-toi, nous avons. Toma o seu assento, vamos avançar. Protocole, aidez-nous s'il vous plaît. Protocolo nos ajuda, por favor. S'il faut ouvrir l'autre porte là, ça nous fera du bien. Se abrirem aquela porta, vai ser melhor. Afin que tout le monde puisse s'asseoir. Para que todo mundo possa se sentar. Je vais juste parler de 7 jours. Eu quero justamente falar dos 7 dias. Le verset clé de notre message O versículo chave da nossa se mensagem trouve au livre de Genèse chapitre 7, se encontra no livro de Gênesis capítulo 7, au verset 10. no seu 10º versículo. La Bible dit, A Bíblia diz, 7 jours après, 7 dias depois, les eaux du déluge furent sur la terre. vieram as águas de dilúvio na terra. Alors, la Bible nous relate une histoire intéressante. Então a Bíblia nos relata uma história interessante. J'aimerais dire à l'église, bien que vous le savez, Eu gostaria de dizer para a igreja, se bem que já sabem, celui qui écrit le livre de Genèse quem escreve o livro de Gênesis s'appelle Moïse. se chama Moisés. Moïse fut un homme élu par Dieu. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Il n'a pas vécu au temps de Noé, Ele não viveu no tempo de Noé, mais c'est lui qui a écrit le Pentateuque. mas foi ele que escreveu esse livro. Il a écrit les 5 premiers livres de la Ele que Bible. escreveu os 5 primeiros livros. Il n'a pas vécu au temps ancien. Ele não viveu no tempo antigo. Il n'a pas vu Adam. Ele não viu Adão. Il n'a pas vu Abraham. Ele não viu Abraão. Il n'a pas vu Noé. Ele não viu Noé. Mais Moïse écrit sur ces personnes-là. Mas Moisés escreve acerca dessas pessoas. Moïse écrit sur ces patriarches-là, Moisés escreve sobre esses sans patriarcas, pour autant les avoir vus, sem portanto tê-los visto, sans pour autant les connaître. sem portanto tê-los Donc conhecido. j'ai compris une chose. Eu entendi algo. Dieu a révélé Moïse Deus revelou a Moisés sur la vie de Adam. sobre a vida do Adão. Dieu a révélé Moïse Deus revelou a même Moisés sur la création. mesmo sobre a criação. Moïse n'a pas vécu dans l'époque de la création. Moisés não viveu na época da criação, Dieu l'a révélé. mas Deus o Il revelou. a parlé de la création Falou da criação avec
clarté. com toda clareza. Il a parlé de Adam Falou do Adão comme s'il était là avec como Dieu. se ele estivesse lá com Deus. C'est pourquoi je comprends une Por chose. isso eu entendo uma coisa. Lorsque Dieu te révèle, Quando Deus te revela, tu peux entrer même aux générations anciennes. você pode até entrar nas gerações Não, tu antigas m'as ou pas passadas. Você não me entendeu. Lorsque Dieu te révèle, Quando Deus te tu revela, peux entrer dans les générations anciennes você pode entrar nas gerações de passadas ta famille. da tua S'il y a família, des trucs qui ont compliqué la vie, daqueles que te complicaram a vida. mais si tu es en contact avec Mas se Dieu, tiver em contato com si tu Deus, as la révélation de se Dieu, tiver a revelação tu de peux Deus, connaître les choses de tes grands-pères, você pode conhecer as coisas dos teus même les antepassados, malédictions du passé. mesmo as maldições do Dieu passado. peut t'amener pour Deus comprendre pode te levar a entender et couper ces e malédictions. cortar essa maldição. Lorsque tu as l'alliance avec Quando Dieu, você tem aliança com Deus, lorsque tu parles avec Dieu, quando tu fala com Deus, tu peux écrire le Pentateuque de ta vie. você pode escrever os 5 livros da sua Non, tu vida. peux écrire le Pentateuque de ta vie. Não, você pode escrever os 5 primeiros Tu livros peux da tua parler des vida. Adam de ta vie, Você pode falar das coisas da tua les vida. Abraham de ta vie, Os Abraão da sua les vida. Abraham de ta famille, Os Abraãos da sua les Noé de família. ta famille. Os Noé da sua Avec la família. révélation, Com a revelação, Moïse entre dans la révélation. Moisés entra na Il revelação part 2000 ans avant lui. e começa a falar 2000 antes Il dele. part 4000 ans avant lui Começa a falar 4000 anos antes dele. pour parler de ce qui s'est passé. Para falar do que foi passado. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Com Deus não há limites. Avec Dieu, nous pouvons entrer dans la Com profondeur. Deus podemos entrar na Or, il profundeza. faut entrer dans la profondeur. Para entrar na La profundeza, Bible me dit, a Bíblia nos diz, la profondeur a profundeza après la profondeur. chama a Non, profundeza. je vais répéter ici. Não, eu repito aqui. Lorsque tu entres dans la Quando profondeur, tu entra na tu peux profundeza, arriver dans d'autres profondeurs. você pode chegar até a sua Il y a certaines profundeza. profondeurs de famille. Há certas profundezas da Tu família ne sauras pas être libéré que você não saberá si tu n'entres pas dans la falar se profondeur. você não entrar na Il y a profundeza. certaines histoires dans ta vie. Tem pessoas que têm na sua Il vida. faut entrer dans la profondeur Você tem que entrar na pour en profundeza découvrir. para você descobrir. Moïse a découvert Moisés descobriu l'histoire d'Adam a história do parce qu'il avait la Adão profondeur en lui. porque ele tinha profundeza Donc je vais dire nele. à quelqu'un, Vou dizer para alguém, lorsque tu as la profondeur, quando tu tem a tu profundeza, entreras, você vai entrar, tu finiras você vai les terminar malédictions com as anciennes, maldições les antigas, maladies com as anciennes, doenças les passadas, crimes du passé. que é do Tu passado. vas entrer Você pode et tu vas entrar en finir e você vai por fim à cause de la profondeur. por causa da profundeza. La Bible me dit, A Bíblia me diz, ici où nous venons de lire, aqui onde acabamos de ler, c'est l'histoire de Noé. é a história de Noé. Nous avons compris une chose. Nós entendemos uma coisa. Dans la Bible, Na Bíblia, Dieu a fait 8 alliances. Deus fez 8 alianças. Les alliances connues de la Bible, As alianças conhecidas na Bíblia elles sont à 8. são 8. Dieu a fait la première alliance, Deus fez a primeira aliança, reconnue comme l'alliance d'Éden. conhecida como aliança do Éden. Après, il a fait une autre alliance. Depois ele fez uma outra aliança, L'alliance avec Adam. aliança com Adão. Il a fait la troisième alliance Fez a terceira aliança avec Noé. com Noé. C'est celle-ci que nous allons parler. É dessa aqui que vamos Il a falar. fait la quatrième alliance Fez a quarta aliança avec Abraham. com Abraão. Il a fait la cinquième Fez a alliance quinta aliança avec Israël. com Il Israel. a fait la sixième alliance Fez a sexta aliança avec Moïse. com Moisés. Il a fait la septième Fez alliance a sétima aliança avec David. com Davi. Et la huitième alliance, E a oitava il a fait aliança avec Jésus. ele fez com Jesus. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui fait les Por alliances isso Deus hoje faz au alianças travers de Jésus-Christ. através de Jesus Non, nous ne Cristo. sommes pas la neuvième alliance. Nós não somos a nona aliança, Nous sommes não. l'alliance avec Jésus. Nós somos aliança com Parce que Jesus. Jésus-Christ, Porque Jesus Cristo, la huitième alliance, a oitava c'est aliança, le nouveau départ. é novo começo. Parce que le chiffre 8 Porque o número nous 8 donne le nouveau départ. nos dá novo ponto de partida. 7, c'est la perfection. O que é a perfeição? 7, O número 7 c'est la perfection. é a perfeição. Lorsque ça vient le numéro 8, Quando faz o número il y a 8, un nouveau départ. há sempre um novo Il y a ponto de une nouvelle partida. alliance. Há uma nova Nous aliança. faisons partie Nós fizemos parte du nouveau départ. de novo
ponto de de partida l'alliance avec Jésus. da aliança com Jesus. Noé, Noé, la troisième alliance, a terceira aliança, Dieu le parle, Deus o fala, il donne des mesures. dá medidas. Je vais réfléchir ta mémoire. Eu vou refrescar a sua memória. Noé n'était pas menuisier. Noé não era carpinteiro. Noé n'était pas charpentier. Ele não era um carpinteiro, Dieu parle não. à quelqu'un Deus fala com qui alguém était cultivateur que era um cultivador pour construire une arche. para construir uma Non, je vais arca. répéter ici. Vou repetir. Noé, Noé, la Bible me dit, a Bíblia me diz il a planté que ele plantou ou semeou la vigne. o vinho. Cela veut me dire, Isso quer dizer, il était cultivateur. então ele era um cultivador. Il n'était pas menuisier. Ele não era um carpinteiro. Il não era marceneiro, não era carpinteiro. Ele não era nem marceneiro, nem carpinteiro. Dieu lui a parlé, Mas Deus falou com ele il a obéi e ele et obedeceu. il a construit. E ele Non, construiu. je vais ouvrir une parenthèse. Eu vou abrir um Dieu parênteses. peut faire quelque chose en Deus toi, pode fazer algo em ti, même sans études faites. mesmo sem estudo feito. Non, tu ne m'as pas compris. Você não me entendeu. Je n'ai pas appris ça. Eu não aprendi Je isso. n'ai pas étudié ça. Eu não estudei Mais aquilo. lorsque c'est Dieu qui parle, Mas quando é Deus quem fala, il fait d'un cultivateur ele faz dos devenir cultivadores charpentier. se tornarem carpinteiros. J'aime ce Dieu-là. Eu amo esse Il a pris Deus. un homme qui était pécheur Ele tomou um homem que era pour pescador faire un apôtre para ele fazer um apóstolo. qui s'appelait Pierre. Ele se chamava Pedro. Lorsque c'est Dieu qui est au Quando rendez-vous, é Deus que está no compromisso, même les études n'ont pas été faites, mesmo os estudos não foram mais tu feitos, les feras mas tu o farás avec les mesures de Dieu com a medida de et tu Deus le feras bien. e você vai o fazer bem. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Quando Deus chama alguém, elle n'était pas juge, ele não era juiz, c'était une femme era uma mulher considérée prophétesse. considerada Elle profetisa, s'appelait Déborah. se chamava Mais Débora. lorsque Dieu Mas appelle, quando Deus a chama, même la prophétesse mesmo tira da profetisa, devient juge. mesmo uma profetisa torna uma Elle juíza. guide même les hommes. Ele até une os homens. Donc j'ai compris une Eu chose. entendi algo. Lorsque c'est Dieu qui appelle, Quando é Deus quem chama, même un gardien des animaux mesmo guarda dos animais, pastor, qui s'appelait David que se chamava Davi, peut devenir roi. ele pode se tornar rei. Parce que c'est Dieu qui appelle. Porque é Deus quem Il n'a chama. pas étudié. Ele não estudou. Il n'est pas resté Ele não dans la ficou maison du roi. na casa do rei. Or, dans la logique, pour Aliás, na lógica, être roi, para ser il rei, faut que tu sois fils du roi. tem que ser filho de rei. David Davi, n'a jamais été fils du roi. ele nunca foi filho do rei. Parce que le roi, Porque o rei c'était Saül. era Saul. Mais même c'était un homme là, Mas mesmo era homem qui ali, n'était pas fils du roi. ele não era filho do rei. Il n'a pas connu la principauté. Ele não conheceu os princípios, os principados. Ele nunca foi o príncipe. Mais il fut levé à roi. Mas ele foi levado até o Je reinado. comprends une chose. Eu entendo uma coisa. Noé, Noé, cultivateur, cultivador, Dieu lui a dit, mas Deus lhe disse: construis l'arche. constrói a arca. Lorsque c'est Dieu qui dit, Quando é Deus quem diz, tout devient facile. tudo se torna fácil. Tu veux voir quelque chose. Você pode querer ter algo. Tout ce qui était difficile dans ta Tudo vie. que era difícil na tua Lorsque c'est vida, Dieu qui est au rendez-vous, quando é Deus que está no encontro, ça devient facile. tudo se torna Donc, ça devient fácil. facile. Tudo se torna La fácil. mathématique des hommes A matemática dos peut homens être une lecture de Dieu. pode ser uma leitura de La Deus. mathématique des Não, hommes, a matemática dos homens, l'arithmétique des hommes, a aritmética dos homens, devant Dieu, diante de peut Deus, être une simple pode lecture. ser uma língua portuguesa. Lorsque c'est lui qui envoie, Quando é Ele quem manda, lorsque c'est lui qui envoie, quando Ele é quem non, manda, je te dis, tu le feras. não, eu vou te dizer Não, não, que je tu te dis, tu le verás. farás. Tu farás. Non, je te dis, tu arriveras. Eu estou dizendo que você Não, tu vai arriveras. chegar. Tu vai chegar. Tu arriveras. Tu vai chegar. Tu le feras. Tu vai fazer. Tu le feras. Tu vai Tu fazer. exécuteras. Você vai Non, je voulais executar. que tu reçoives, tu Eu queria te l'exécuteras. dizer que nessa tarde que você vai Reçois, executar. reçois. Receba, receba. Dieu appelle un cultivateur Deus chama cultivador pour lui dire, para lhe dizer: construis-moi une arche. constrói para mim uma arca. Mais écoute ceci, Mas escuta isso. les mesures de l'arche As medidas da arca n'appartiennent pas à Noé. não pertencem a Noé. Non, je vais répéter. Não, vou repetir. Les mesures de l'arche As medidas da arca n'appartiennent pas à não Noé. pertencem a Les Noé. mesures de l'arche, As medidas da arca c'est Dieu qui donne. é Deus quem dá.
C'est lui qui va construire. Ele que vai construir. C'est Noé. É Noé. Tu vas juste obéir. Você apenas vai obedecer Les mesures que Dieu as donne. medidas que eu vou dar. La Bible me dit A Bíblia me diz qu'il a fait l'arche en 3 étages. que fez a arca em 3 prédios ou etapas, 3 andares. 3 andares. L'arche que nous appelons l'arche de Noé A arca que chamamos a arca de Noé avait 3 étages. tinha 3 andares. Dieu lui dit, Deus lhe disse: tu feras l'arche farás a en arca 3 étages. em 3 andares. Il lui a donné toutes les coordonnées. Deu todas as coordenações. Il a dit, tu feras ceci. Disse: aqui tu farás isso. J'ai aimé le verset 18. Mas eu amei o versículo 18. Dieu dit, Deus disse: parce que moi, porque je fais une alliance eu faço uma aliança avec toi. contigo. Écoute ici. Escuta aqui. Dieu a fait l'alliance Deus fez aliança avec Noé. com Noé. Dieu n'a pas fait alliance Deus não fez aliança avec la femme de Noé. com a mulher ou a esposa do Noé. Dieu n'a pas fait alliance Deus não faz aliança avec les enfants de Noé. com os filhos de Noé. Dieu n'a pas fait alliance Deus não faz aliança avec les belles filles de Noé. com as noras de Noé, Ni avec les animaux. nem com os animais. Dieu a fait alliance Mas Deus fez aliança avec Noé. com Noé. Mais la vie des autres Mas a vida dos outros seront sauvées serão à salvas cause de l'alliance de Noé. por causa da aliança com Noé. Je vais répéter. Eu vou repetir. Celui qui a l'alliance avec Dieu Aquele que tem aliança com Deus peut sauver une multitude. pode salvar uma multidão. Il y a des gens qui vont accompagner ton alliance. Tem gente que vão acompanhar a sua aliança. Il y a des gens qui n'ont pas l'alliance avec Dieu, Tem gente que não tem aliança com Deus, mais ils marchent avec l'homme de l'alliance. mas andam com o homem da aliança. Ce n'est pas un péché. Não é um pecado. C'est parce que Dieu a vu quelqu'un. É porque Deus viu alguém Il a fait son alliance. e fez a sua Et vous allez aliança. entrer dans l'arche E vocês vão entrar na à cause arca. de son alliance. É por causa da sua aliança. La famille de Noé A família de Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. achou graça nos olhos de Deus. Parce que Noé lui-même Porque Noé, ele mesmo, avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. tinha achado graça nos olhos de Deus. Il y a des gens qui vont aider des familles Tem pessoas que vão ajudar as famílias parce que c'est toi qui as l'alliance. porque você que tem aliança. Je vais répéter ça ici. Repito mais uma vez Il y a des aqui. gens qui ont l'alliance avec Dieu. Tem gente que tem aliança com Deus. C'est à cause de toi É por sua que ta causa famille sera sauvée. que a sua família será Non, c'est salva. à cause de toi. Não, é por tua causa. Il y aura l'aliment dans la maison. Il y aura l'aliment dans ta maison. Haverá alimento na sua Vous casa. savez, lorsque l'homme de l'alliance est avec vous, Sabe quando o homem da aliança está contigo? Goliath échoue. Golias é derrotado. Non, je vais répéter, je vais répéter. Repito. Le problème est qu'ils ont fait 39 jours. O problema é que eles tinham 39 dias. Ils tentaient de lutter avec Goliath, Tentavam lutar com mais Golias, ils avaient peur. mas eles tinham medo. Or, il y avait quelqu'un, Mas tinha alguém, l'homme de la 7e alliance. o homem da sétima aliança. C'est lui qui avait l'alliance avec Dieu. Ele que tinha aliança com Deus. Lorsqu'il arriva, Quando ele chega, c'était le 40e jour. era no 40º dia. Ses frères étaient là, Os seus irmãos estavam lá, mais sans alliance. mas sem aliança. Você pode nascer irmão mais velho do Davi, mas você não tem aliança do Davi. Você só teve a graça de pertencer à mesma família que ele. Il y a les accompagnateurs de l'alliance. Há os acompanhadores da aliança. Ils naissent dans la famille de l'homme de l'alliance. Eles ficam na família do homem da Ils aliança. marchent aussi avec l'homme de E l'alliance. também andam com o homem da Mais aliança. lorsque Goliath s'élève, Mas quando Golias se levanta, tous reculent todos parce recuam. qu'ils n'ont pas l'alliance. Porque eles não têm aliança. J'aime David. Eu amo Davi. Lorsqu'il affronte Goliath, Quando ele afronta il lui Golias, dit ceci: ele diz o seguinte: Qui es-tu? quem és tu? Incirconcis. Incircunciso. David voulait dire: Davi queria dizer: la circoncision, a circuncisão c'est le signe de l'alliance. é aliança. Toi, tu n'as pas alliance. Você não tem aliança. Et ils ont oublié. Se eles esqueceram, Moi, j'ai l'alliance du sang. se eles esqueceram, eu tenho aliança do Non sangue. seulement cette alliance-là, Não somente aquela mais j'ai aliança, aussi une alliance mas particulière. também tem uma aliança particular. Je vais parler ici. Vou parar aqui. Il y a une alliance Há uma aliança communautaire comunitária, para tout le monde. coletiva, para todos.
Mais il y a une alliance aussi particulière. Mas também há uma aliança particular. Les alliances communautaires, As alianças coletivas, tout le monde peut en bénéficier. todo mundo pode beneficiar. L'alliance Mas particulière, a aliança particular, il faut que l'homme de l'alliance soit là. tem que ter o homem da Il faut que la aliança femme de l'alliance soit ou là. a mulher da aliança. Et vous allez bénéficier de E cette alliance. vocês vão beneficiar dessa aliança. Si Noé n'avait pas Se l'alliance, Noé não tivesse aliança, Sem, Cham, Japheth, Sem quand Japheth, e Jafet, tous pouvaient aussi mourir. todos também poderiam morrer. Ils sont restés en vie Eles ficaram em vida, permaneceram em vida. à cause de l'alliance de É Noé. por causa da aliança do Noé. La Bible dit, A Bíblia diz, Dieu a fait alliance avec Noé. Deus fez aliança com Noé. Et tous sont sauvés dans la famille E todos foram salvos na família. parce qu'ils ont compris l'alliance de Porque Noé. entenderam a aliança. Non, je vais dire à quelqu'un, Eu vou dizer para alguém, si tu ne comprends pas se você não entende, la personne qui a l'alliance, a pessoa que tem aliança, ou si tu ne connais pas ton alliance, ou se você não conhece a sua tu ne vas aliança, pas survivre dans ce monde fou. você não vai conseguir sobreviver nesse mundo louco. Alléluia. Amém. Il faut comprendre Tem que entender quel est ton appel, qual é o seu quelle est chamado, l'onction que tu as, qual a unção que você tem, comment tu as parlé avec Dieu. como você falou ou se encontrou com Deus. Tu as une alliance communautaire en Tem particulier. uma aliança coletiva ou particular? Si tu as une alliance Se communautaire, tu tem uma aliança coletiva, suis l'alliance particulière. então segue a sua aliança particular. Lorsque nous parlons du salut, Quando falamos da salvação, c'est une alliance communautaire. é uma aliança coletiva, Il y a certaines bénédictions. mas há certas bênçãos Il y a une alliance e há uma particulière. aliança particular. Alléluia. Amém. Vous savez, Dieu dit ceci. Sabe, Deus diz, Si vous confiez à Dieu, se confiarem em Deus, vous allez vivre. viverão. Mais si vous confiez au prophète, Mas se confiarem aos profetas, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? vocês La serão prospérité dépend de prósperos. l'alliance particulière. A prosperidade depende da aliança particular. Querendo você ou não, é assim, é Il desse y a jeito. des gens qui ne sont pas prospères Há gente que não são prósperas parce qu'ils n'ont pas compris l'alliance porque particulière. ainda não entenderam a aliança particular. La Bible dit, A Bíblia diz, la veuve a viúva vient vers les prophètes vem até profeta pour lui dire, para lhe dizer, ton serviteur o teu servo était l'un des fils des prophètes. era dos filhos do profeta, Mais il est mort. mas ele morreu Il a laissé les dettes. e deixou dívidas. Il était fils du prophète, Era filho dos mais profetas, avec les dettes. mas com dívidas. Mais sache-le, Mas saiba, Élisée était sur terre. Eliseu estava na terra. Você não vai conseguir azeite para pagar dívidas se não procurar Elias. Eliseu. Você vai morrer, deixar dívidas na família porque você viu Eliseu e não se importou. Isso é profundo, mas eu vou repetir. Il était prophète. Ele era profeta. Élisée marchait. Eliseu andava. Il voyait Élisée. Ele via Mais il n'avait Eliseu. pas confiance. Mas ele não tinha confiança. Il est mort. Ele Il a morreu laissé les e dettes. deixou as Mais la dívidas. femme a compris. Mas a esposa entendeu. Je ne serai pas comme lui. Eu não farei igual ele, Moi, je vais parler au não. prophète. Eu vou falar com o profeta. Lorsqu'il parlait au prophète, Quando ele falou com o profeta, l'huile o azeite ne pouvait plus terminer. não podia mais acabar. Amém. C'était une alliance particulière. Foi uma aliança particular. Tu as besoin de l'huile Você precisa de azeite interminable. que não acaba, que não tem fim. Cherche le prophète. Então procura o profeta. Sinon, Senão, tu vas mourir et morrerás laisseras les dettes. e deixarás as dívidas. Noé Noé avait une alliance tinha particulière. uma aliança particular. Maintenant, Dieu lui dit, Mas Deus disse: fais entrer faça entrar les animaux os et animais ta famille. da sua La família. Bible me dit, A Bíblia diz: c'est Dieu qui ferma la porte. foi Deus quem fechou a porta. Non, je vais répéter. Vou repetir: La porte de l'arche a porta da arca n'est pas fermée parce que c'est Noé qui voulait. não foi fechada porque Noé quis fechar. Celui qui ferme la porte de Quem l'arche, fecha a porta da arca c'est Dieu. é Deus. Non, je vais dire l'arche qui est Vou l'église. dizer, a arca que é a Je igreja. n'ai pas le pouvoir de fermer la porte pour vous. Eu não tenho o poder de fechar as portas para vocês, Aucun não. pasteur n'a le pouvoir de fermer la Nenhum porte de l'arche. pastor tem o poder de fechar as portas da Donc, je vais igreja. répéter ça. Eu vou repetir Parce isso. qu'il y a des complications dans des textes. Porque há muitas complicações
complicações, muitas confusões nas cabeças. Moi, j'ai les mesures. Eu tenho as medidas. Mais je n'ai pas la clé. Mas eu não tenho a chave. J'ai les mesures. Tenho as medidas. Mais la clé, ce n'est pas à moi. Mas a chave não está comigo. Às vezes os membros perguntam, pastor, por que você deixa eles na igreja? A chave não está comigo, por que eu vou fechar as portas para certas pessoas? O dono da chave deixou a porta aberta, quem sou eu para fechar? Quem vai fechar é ele mesmo, Deus. Tu não tem o direito de fechar a porta para as pessoas. É Deus quem tem a chave. Ele deu as medidas a Noé. Mas ele disse, entra. Aquele que vai fechar a porta sou eu, Deus. La Bible me dit ceci. A Bíblia me diz o seguinte. Primeiramente, ceux qui sont sauvés, aqueles que foram salvos, c'était la volonté de Dieu. Foi a vontade de Deus. Donc la porte aussi, a porta também, il fermera dans sa volonté. Também vai fechar na sua vontade. Agora quero começar a pregar. Alléluia. Pasteur Ricard dans le Bible, il faut introduire ça, não foi não. Isso é contra a teologia. Eu sei que é contra. Alléluia. Amém. Mais je ne peux pas sursauter ça. Eu não posso pular isso. La Bible me dit. A Bíblia vai me dizer. 7 jours après. 7 dias depois. La pluie commença. Caiu a chuva. Alléluia. Amém. Notre thème. O nosso tema. 7 jours après. 7 dias depois ou após 7 dias. Na bandoteia. Alléluia. Oh, mettez la main sur ma boca, mettez la main sur ma boca. Amen, amen. Amém. Écoute maintenant ça. Escuta agora isso. Dieu dit à Noé. Deus disse a Noé. Fais une arche. Faça uma arca. Construis une arche. Constrói uma arca. Il donne toutes les mesures. Deu todas as medidas. Il dit qui va entrer. Disse quem vai entrar. Ceux qui voulaient entrer sont entrés. Aqueles que queriam entrar, entraram. Les animaux sont entrés. Os animais entraram. Dieu ferme la porte. Deus fecha a porta. Il a dit qu'il aura la pluie. Ele disse que haverá chuva ou dilúvio. No tempo de Noé, no tempo de Noé, il n'avait jamais eu de pluie. Nunca houve chuva. Noé n'avait jamais entendu de la parole pluie de lui. Noé nunca ouviu falar da chuva, do dilúvio. Ça n'existait pas. Porque não existia. Premièrement, il a obéi. Primeiramente, ele obedeceu. Il construit l'arche. Ele construiu a arca. Il met tout le monde dedans. Meteu todo mundo dentro. Maintenant, pense avec moi. Mas agora pensa comigo. Je vais juste faire une conjecturation avec toi. Quero apenas fazer uma conjecturação contigo. Ils sont entrés dans l'arche. Eles entraram na arca. Le premier jour. Primeiro dia. Sans pluie. Sem chuva. Le deuxième jour. Segundo dia. Sans pluie. Sem chuva. Les gens qui passaient. As pessoas que passavam. Regardaient Noé. Olhavam Noé. Disaient tu es fou. Diziam tu és louco. 2 jours tu es dans la prison. 2 dias você ali preso. Dieu a dit qu'il y aura la pluie. Deus disse que haveria o dilúvio. Premièrement, il a construit l'arche. Primeiramente, ele construiu a arca. Ce n'était pas tout près de l'eau. Não foi perto da água, não. Não estava perto da água. Amen, amen. Amém. C'est une folie. É uma loucura. Il construit une arche. Ele constrói uma arca. À terre sèche. Na terra seca. Or l'arche. A arca pouvait naviguer juste dans l'eau. Podia somente navegar na água. Le problème de l'eau, ce n'est pas le problème de Noé. O problema da água não é de Noé. Não mesmo. Quand Dieu te dit de construire l'arche, quando Deus te diz ou te manda construir a arca, l'eau viendra te rencontrer. A água virá encontrar a arca. Deixa eu repetir devagarinho. Se Deus é quem manda fazer algo, não tema. A cumplicidade total, Ele mesmo vai mandar a água. 2 jours après, 2 dias depois, il n'y avait pas la pluie. Não tinha chuva. 3 jours après, 3 dias sans pluie. Sem chuva. Je vais imaginer avec vous. Eu quero pensar com vocês. La femme de Noé. A mulher de Noé. Les enfants de Noé. Os filhos de Noé. Regardaient leur père. Olhavam para o pai deles. Tu es fou, papa. Pai, mas você é louco, não? 3 jours il n'y a pas de pluie. 3 dias não tem chuva nenhuma. Donc tu as vraiment écouté ton Dieu. Será que você escutou? Era Deus mesmo. Il a dit qu'il aura la pluie. Ele te disse mesmo
mesmo que haveria 3 jours chuva. se sont passés. Já se passaram 3 Il n'y a dias aucune goutte. e não há nenhuma gota. 4 jours se sont passés. 4 dias se Sans passaram pluie. sem chuva. 7 jours avant la pluie. 7 dias antes da chuva. Chacun de nous a ses 7 jours avant la pluie. Cada de nós tem os seus 7 dias antes da chuva. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Pastor, o que quer dizer Il por y a aí? des gens qui ont des promesses de Dieu ici. Tem gente com promessas de Deus aqui nesse Ils sont lugar. en train d'attendre. Eles estão esperando. Ils regardent dans la fenêtre. Olha pela janela, Aucune goutte. nenhuma gota da cumplicidade. Ils vont encore regarder dans la fenêtre. Vão olhar novamente pela janela, Aucune goutte. nenhuma gotinha. Mais qui a parlé Mas quem disse que tu auras l'enfant? que terá o filho? Qui a parlé Quem prometeu que tu vas te marier? que vai se casar? Qui t'a donné ce mariage? Quem te deu esse casamento? Qui t'a donné cette vie? Quem te deu essa vida? Qui t'a donné ces enfants? Quem te deu esses filhos? Pourquoi tu ne changes pas? Por que você não muda? 4 jours se sont passés. 4 dias já se Il passaram. n'y a rien qui se Não voit. há nada que se Les vê. gens vont critiquer. As pessoas vão Les gens vont criticando. parler. As pessoas vão falando. Même ceux qui sont avec toi Mesmo aqueles que estão com você dans l'arche na arca, peuvent débattre avec toi. eles podem debater contigo. Ils diront, Vão mais dizer, nous sommes ici. mas estamos aqui Dieu a então. parlé de la pluie. Deus falou da chuva. 5 jours 5 dias sans pluie. sem chuva. Écoute ici. Escuta aqui. Lorsque tu passes dans les 7 jours, Quando tu passa nos 7 dias, les gens du dehors critiquent. as pessoas de fora criticam. Même les gens de dedans aussi critiquent. Até os de dentro também criticam. Non, Bandelango, bien. Vou repetir isso muito bem. Quand l'accomplissement n'arrive pas, Quando a cumplicidade não il y chega, a des gens qui questionnent ton Dieu. tem gente que questiona seu Deus. Já começou faz muito tempo nessa obra de Deus. O casamento dele continua do mesmo jeito. Você já começou faz tanto tempo e não muda. Les 7 jours, 7 dias. ceux qui sont dehors, Aqueles que estão ils fora vont critiquer. vão Ils criticando. vont dire Noé, Vão dizer, Noé, tu vas mourir. você vai morrer. Sors. Saia, vai morrer sufocado ali dentro. Il n'y avait pas le climatiseur. Não tinha ar-condicionado. Il n'y avait que des fenêtres. Só tinha janelas. Oh, j'ai compris une chose. Eu entendi algo. Dans les 7 jours avant la Nos pluie, 7 dias antes da chuva, Dieu donne l'aliment. Deus dá o alimento. Dieu donne la réfrigération. Deus dá também o refresco. Le premier point, O primeiro ponto, quand tu es dans les 7 jours, quando você está nos 7 dias avant l'accomplissement, antes da cumplicidade, écris si c'est possible. se é possível, Si c'est possible, pode escrever. escreve se for possível. Ferme tes oreilles. Fecha os teus ouvidos. Eu repito para você ouvir bem. 7 jours avant l'accomplissement. 7 dias antes da cumplicidade. Ferme tes oreilles. Fecha os teus ouvidos. Si tu écoutes, Se você for escutando, tu vas faire un faux d'or. você vai fazer voto d'ouro. Bezerro de ouro. Vai fazer bezerro de ouro. E amor, Ana Júlia. Merci. Amen, amen. Amém. Donc, lorsque tu es dans ces problèmes, Quando Deus está nos problemas, tout le monde va vouloir savoir todo mundo vai querer saber quel est le Dieu que tu sers. qual Deus você serve. Pourquoi est-ce que tu endures ces souffrances? Por que você está demorando esse sofrimento? Tu seras dans l'épouvante, dans l'imbroglio, dans la confusion. Você estará na confusão. Mais le Dieu qui t'a demandé de le Mas faire, Deus que te mandou fazer, il a une parole Ele tem uma palavra qui est ineffable. que não falha. Si c'est Dieu, Se é Deus, il a une parole Ele tem uma qui palavra est ineffable. que é infalível. La parole de Dieu en toi. A palavra de Deus em ti, Les 7 jours os 7 dias avant l'accomplissement antes da cumplicidade, n'enlève pas sa puissance. não tira o poder de Deus, não. Les 7 jours 7 dias avant la pluie, antes da chuva c'est l'école de Dieu. é a escola de Deus. Non, je vais répéter. Vou repetir. Les 7 jours, Os 7 dias, Dieu regardait Noé. Deus olhava Noé. Au bout de la porte, au bout de la porte. Vai quebrar a porta ou vai pular a janela? Isso. Dieu regardait Noé. Deus olhava Noé Avec cette souffrance, com esse sofrimento. tu vas chercher les fenêtres Você vai pular a janela pour sortir. para sair, Mais Noé mas Noé, a fermé les oreilles. ele
fechou, tampou os seus ouvidos. Comme j'avais écouté Dieu. Como eu ouvia Deus. Non, je vais répéter à quelqu'un. Não, eu vou repetir para alguém. Si j'avais écouté Dieu. Se eu escutei Deus. Si c'est mon épouse qui me mesmo se é meu esposo que está contra, si ce sont mes enfants qui sont mesmo contre, se são meus filhos falando, criticando, mas como eu escutei a Deus, j'attendrai la pluie. Eu vou esperar o dilúvio. Eu vou esperar o dilúvio. Eu vou esperar a chuva. Eu vou esperar a chuva. Ele vai chegar. Ele disse. Il va accomplir. E vai cumprir. Je n'ai pas besoin. Eu não preciso d'écouter les autres. De escutar os outros. Parce que celui que j'ai écouté, porque aquele que eu escutei primeiro é maior que aqueles. É plus grand que ma famille. É maior que a minha família. É maior que meus filhos. É plus grand que ma chérie. É maior que o meu querido. Si c'est Dieu qui l'a dit, se é Deus quem la pluie descendra. A chuva ou o dilúvio vai cair. Pour Noé, para Noé, la pluie, a chuva, c'était l'accomplissement. Era a cumplicidade. 5 jours. 7 dias. 6 jours. 6 dias. Il était là. Ele estava ali. Il a dit non. Disse não. Je ne veux pas écouter. Eu não vou dar ouvido. Laisse-moi te dire une chose. Deixa eu te dizer uma coisa. Parler ces choses. Falar dessas coisas. Ça nous paraît facile. Nos parece fácil. Mais rester 7 jours. Mas ficar 7 dias. Dans l'arche. Dentro de uma arca. Sans goutte, sans pluie. Sem nenhuma gota nem chuva. Même les enfants de Noé. Mesmo os filhos de Noé. Sont restés contre lui. Eles ficaram contra ele. Je vais raisonner comme ça. Certainement, eu vou pensar assim, desse jeito. Certainement, ils ont dit. Certamente eles disseram. Papa. Pai. Sortons. Vamos sair. Laisse-moi te dire une chose. Deixa eu te dizer. Lorsque Noé était dans l'arche. Quando Noé estava na arca. Pendant 7 jours. Durante esses 7 dias. Lá na terra il y avait des fêtes. Lá na terra havia festas. Il y avait des mariages. Casamentos. Os filhos de Noé, mas ali tem festa, minha amiga se casando, será que eu não vou? Na fenêtre, só pela janela, olhando tudo pela janela. Tinha 3 andares. Vontade de sair. Mas Deus diz. Espera a chuva. Non, je vais prophétiser dans une Eu vou profetizar nessa igreja. Tu es en train de passer les 7 jours. Você está passando os 7 dias. Ferme tes oreilles. Fecha os teus ouvidos. La pluie viendra. A chuva chegará. Non, la pluie viendra. A chuva chegará. La pluie viendra. A chuva chegará. Le deuxième point. O segundo ponto. Le premier point, j'ai dit. O primeiro ponto eu disse. J'ai dit ceci. Eu disse o seguinte. Tampa os teus ouvidos. O segundo ponto. Confia l'Éternel. Confia no Senhor. Confia l'Éternel. Confia no Senhor. Lorsque tu confies à l'Éternel, quando tu confiares no Senhor, tu vas accomplir ton alliance. Vai cumprir a tua aliança. J'aime parler de David. Eu amo falar de Davi. David pour aller vers Goliath. Davi para ir enfrentar Golias. Les frères l'ont parlé. Os seus irmãos também falaram. Il s'est détourné. Ele deu as costas. Même lorsque le roi a parlé, mesmo quando o rei falou, il a fermé les oreilles. Ele tampou os ouvidos. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? Il avait confiance en Porque Dieu. ele tinha confiança, ele confiava Si tu em as Deus. confiance en Dieu, se você confia em Deus, les 7 jours avant la pluie, os 7 dias antes da chuva, sera une école pour toi. Será apenas uma escola para você. Parce que lorsque la pluie commencera, porque depois começará a chuva. Ceux qui ont douté vont mourir. Quando começará a chuva, aqueles que duvidaram vão morrer. Não, você talvez não ouviu bem. Sabe aqueles que estavam te zombando fora da arca? Vão chegar batendo. Noé, abre por favor para nós. Não, você não escutou bem. Pode zombar fora da arca. Mas quando começar o dilúvio, você vai vir bater na arca. Noé, abre. Noé vai te dizer: a chave não está comigo. Não, a chave não está comigo, não. Quem fechou é Deus, Ele mesmo. 7 jours avant la pluie. 7 dias antes da chuva. São as épocas difíceis na sua vida. Períodos difíceis, muito difíceis na sua vida. Períodos perigosos da sua vida. Mas se confiar ao Senhor, mesmo se as pessoas não quiserem,
tem que chegar à perfeição. Les théologiens disent Os teólogos dizem que Dieu a laissé 7 jours que Deus deixou 7 dias pour donner accès aux autres d'entrer. para dar acesso aos outros para poderem entrar. La Bible dit ça. A Bíblia Non, diz c'est pas la isso. Bible, ce sont les théologiens. São os teólogos que Ils disent dizem isso. ceci. Que Dieu a dizem laissé 7 jours Deus deixou 7 dias afin que les autres viennent entrer. para que os outros possam entrar. Il avait déjà fermé la porte. Mas ele já tinha fechado a porta. Ils allaient entrer où? Dans la fenêtre. Entravam como? Pela janela? Le problème c'était Noé. O problema era Noé. C'était pas les autres. Não eram os outros de Les fora, 7 jours não. dans l'arche, Os 7 dias na c'est ton arca problème. é o teu Ce problema. n'est pas le problème des autres. Não é o problema dos outros, não. Et ils vont noyer, Eles vão se afogar. se afogar. Et ils vont noyer. Eles vão se afogar. Mais toi tu seras dans les salles. Mas você estará na salvação. 7 jours 7 dias avant le déluge, antes do dilúvio. Noé a enduré. Noé demorou. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? O que se passa na tua vida? Combien de jours se sont passés? Quantos dias já se passaram? Combien des années se sont écoulées? Quantos anos já se foram? Dieu te forme. Eu te informo. Dieu te forme. Deus te informe. Il veut que tu continues Deus te informa, Ele quer que você à continue confier en lui. confiando nele. Parce que les eaux, Porque as águas elles viendront. chegarão. Ça va endurer. Vai demorar. Mais dans l'arche, Mas na arca jamais tu auras faim. nunca terás fome. Non, non, je répète, dans l'arche, Eu repito, na arca jamais tu auras faim. nunca terás a fome. J'ai compris une chose. Eu entendi algo. Dans l'arche, Na arca personne ne meurt. ninguém morre. Repito, Dans l'arche, na arca personne ne meurt. ninguém morre. Les 7 jours de l'arche Os 7 dias na arca ne vont pas te faire succomber. não vão te Non vont te faire você succumbir. Succumbir em português. não vão te fazer sucumbir. Les 7 jours de l'arche 7 dias na ne vont arca pas te tuer. não vão te matar. Tu resteras en vie. Você vai viver, Les temps vont passer. o tempo vai passar, Mais tu sortiras. mas finalmente vai sair. Laisse-moi te dire une révélation. Deixa eu te dar uma revelação. Les jours qu'il n'y aura plus d'eau, O dia que não haverá mais água, lorsque tu sortiras dans la terre sèche, quando sairás na terra seca, les ennemis ne seront plus là. os inimigos já não estarão ali. Todos afogaram. Todos. Gostei. Les jours que tu sortiras dans O l'arche, dia que sairás da arca, même ceux qui te critiquaient, mesmo aqueles que te criticavam, ne seront plus là. não estarão mais ali. Tu auras un monde à toi. Você terá mundo só para você. Tu vas sortir, tu vas marcher, Você vai sair, vai tu vas andando. regarder à gauche et à Você droite. vai olhar à esquerda e à Il n'y direita. en aura plus. Não haverá Parce que ninguém. la terre sèche Porque a terra seca qu'eux ils avaient aimé, que eles amavam, Dieu va engloutir. Deus vai fechar. Les jours que tu O sortiras, dia que tu sairás, c'est Dieu qui t'emmènera. Deus quem vai te levar. J'aime Dieu. Eu amo Deus. Pour arrêter l'arche, Para parar a arca, c'est au mont Arara. foi no monte. Foi no monte de Arara. Donc, nous avons besoin de monter dans Ngomba. Deus para te levar até esse monte. Até esse arche. E ele vai parar a A Bíblia arca. ficou na mabele. Vai fazer a terra. A Bíblia ficou na mabele. Vai te dizer, sai agora na terra. Você vai sair. Olha colar Ngomba. Você está em cima do monte. Outra de cagataro nascer. Você vai olhar as dificuldades lá para Je baixo. vais prophétiser dans ta Não vie. vou profetizar na tua Tu vida. sortiras dans l'arche, Sairás da mais tu ne arca, seras pas en bas. mas você não estará embaixo, Tu seras en não. haut. Estará lá em Non, non, tu cima. sortiras dans l'arche. Sairás da Tu arca, sortiras dans ces problèmes. sairás desses Tu problemas seras en haut. e estarás lá em cima. Lève-toi, nous allons prier. Levanta, vamos orar. Combien de temps tu as souffert? Quanto tempo você sofreu? Combien de temps tu as prié? Quanto tempo já orou? 7 jours 7 dias avant l'accomplissement. antes da cumplicidade. C'est ton école. É a sua escola. Prie Dieu maintenant. Ore a Deus agora. Dis au Seigneur. Diga ao Senhor. Diga ao Senhor. Loba Jésus même. Yesu alingaka ngai. Ndenge toye liboso na ye. Tokobima lolenge tokotaki te. Po aza Nzambe. Ayekoki kokoma be.